Olá! O vídeo que vocês verão a seguir é da apresentação que eu realizei no evento DBA Brasil 2.0, realizado pelo grupo DBA Brasil e que aconteceu no dia 6 de maio de 2017. Este vídeo tem aproximadamente 1 hora de duração e eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Ok, então o conteúdo dessa nossa apresentação é como desenvolver, implantar e eventualmente otimizar um DRP, um Disaster Recovery Plan, de forma a atender os requisitos das áreas de negócio da sua organização. Nossos agradecimentos a todos os patrocinadores que possibilitaram a realização desse evento para o Grupo DBA Brasil, e que sem eles não seria possível a realização deste evento totalmente gratuito para os quase 1.100 inscritos. Esperamos estar presentes no DBA Brasil 3.0 o ano que vem. Eu sou Sidney Modenese. Sou um bacharel em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo, em 1976. Em 1986, eu desenvolvi o meu primeiro DRP na Credicar, administradora de cartões de crédito naquela época. Em 1996, com o bug do milênio, eu entrei a fundo em continuidade de negócios e de lá para cá venho trabalhando exclusivamente com isso, recuperação de desastres, resiliências organizacionais das sociedades e pessoais, por que não, e venho obtendo uma série de certificações internacionais. Sou um dos sócios fundadores da Stro Brasil, uma empresa brasileira dedicada à continuidade de negócios, recuperação de desastres, resposta a incidentes, gerenciamento de crises e todos esses agregados que fazem parte da continuidade de negócios. Aí temos uma extensa relação de clientes ao longo desses quase nossos 20 anos de existência e ao final da apresentação eu tenho um pequeno portfólio de produtos, de serviços e treinamentos e capacitações que nós oferecemos nesta área. Ok? Preparados? Então vamos lá. Ok, vamos verificar se são de fato críticas, né? Hoje, vamos assumir que a nossa empresa faça 20 faturamentos por mês, né? Praticamente um ciclo de faturamento a cada dia útil. Então estamos falando que na média cada faturamento aí representa 5% do faturamento médio mensal. Ok, vamos ter sazonalidades, teremos um dia que essa porcentagem é um pouco menor, outro dia que essa porcentagem é um pouco menor. Mas a média vamos deixar por 5%. Com a atual taxa Selic, praticada aqui no Brasil, o custo do dinheiro, né, a remuneração do dinheiro por um dia é de aproximadamente 0,25% ao dia. Então, o ponto é, se a nossa empresa hoje não pode ficar sem um dia de faturamento, significa perder 0,25% de float, né, no seu caixa, essa empresa está com outros problemas, né? Não é uma indisponibilidade do faturamento que vai levar à quebra dessa empresa. Ela provavelmente já está quebrada, né? E é conveniente, quando a gente vai iniciar esse nosso projeto, que a gente tenha um histórico de indisponibilidades, né? É muito possível, é muito provável que ao longo dos últimos meses, talvez nos últimos 12 meses, um ano, essa nossa empresa já tenha deixado de fazer um dia o faturamento e acumulado movimentos em 2 ou 3 dias por conta de N outros problemas. Então, muito provavelmente, faturamento sem dúvida é crítico ao longo do tempo, mas não é o tipo da atividade que tem que ser obrigatoriamente recuperada em D1. A mesma coisa do contas a receber, né? Contas a receber, faturamento,
podem ser sinônimos aqui, né? E a folha de pagamento, né, que o Darth Vader fez questão de enfatizar, é claro, né? Será que folha de pagamento é crítico? Bom, não é. Infelizmente não é, né? Primeiro que nós temos por legislação, exceto se tivermos alguma forma de acordo sindical, que a gente pode pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, né? Empresas por deliberação própria normalmente realizam esses pagamentos no final do mês, algumas até antecipam para o dia 25 do mês. Mas, enfim, essa empresa ainda tem até o 5º dia útil para pagar. Eventualmente pode fazer uma antecipação no dia 25, sem ter que rodar a folha. Na verdade, a folha já é fechada muitos dias antes, né? Então, poderia fazer uma antecipação, ou na pior das hipóteses, repetir a folha de pagamento do mês anterior, mandar o banco repetir os depósitos do mês anterior. Obviamente haverão algumas inconsistências, eventualmente alguns funcionários que foram recém-admitidos ou funcionários que vão deixar de receber, né? E funcionários demitidos que não deveriam receber e que acabaram recebendo, mas aí é questão de tratar as inconsistências. Aí estamos falando de uma pequena porcentagem de itens que deverão ser tratados como exceção e não colocar toda uma infraestrutura de forma a viabilizar a folha de pagamento. E outra coisa, que muitas empresas já terceirizaram a sua folha de pagamento. Então, num cenário de indisponibilidade ou do nosso data center ou do nosso prédio, se o nosso data center fica dentro do nosso prédio, o que tem que ser considerado, então, é a indisponibilidade do fornecedor e não a indisponibilidade da nossa empresa ou do nosso data center. Entretanto, tipicamente, existem algumas aplicações ou serviços que são vitais, né? O saque decreto, nesse sentido, o Darth Vader acertou. É um item regulatório, né? Tem uma resolução que é normalmente conhecida no mercado como Lei do Saque, que diz que o saque tem que estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente. As penalidades são pesadas e podem chegar até 3 milhões de UFIRs. Para quem não sabe, a UFIR é uma, vamos chamar assim, uma moeda do tempo da inflação e que hoje ela vale aproximadamente R$ 3,30 por aí. Então estamos falando que essa multa pode chegar até 10 milhões de reais. Não vou pagar isso no D0, né? Nem no D1. Provavelmente eu vou entrar com uma contestação, vou colocar o meu jurídico para tentar suavizar essa multa, em função do tipo do desastre que eu tive, que indisponibilizou o meu saque decreto. O que pode acontecer, eu não vou pagar a multa no D1, mas o fato gerador aconteceu no D0 e é isso que tem que ser levado em conta, né? O PagNet, né? É um front-end de serviço, então se a minha empresa realiza alguma forma de pagamento, de recebimento, né? Com cartões de crédito, cartões de débito, então muito provavelmente esse PagNet é crítico, né? Sem ele eu não vou estar recebendo ou realizando nenhuma forma de transação, mas só ter o PagNet também não resolve. Eu vou precisar ter o PagNet e toda a infraestrutura que suporta o PagNet, desde o nosso cadastro de produtos e verificar a lista negra de consumidores, enfim, toda essa infraestrutura tem que estar funcionando adequadamente de forma a sustentar o PagNet. Então, o PagNet é a cereja do bolo, né? A gente depois precisaria todo o resto do bolo para fazer o PagNet funcionar. E da mesma forma, todo o front-end de clientes. Clientes vão abrir chamados, clientes vão solicitar serviços, clientes vão fazer reclamações, o que volta ao saque decreto. Então, esse é o núcleo normalmente central, o núcleo core de serviços e aplicações que precisam estar funcionando numa eventual indisponibilidade do DRP. E outro item fundamental é a nota fiscal, né? Sem nota fiscal, a nossa empresa não recebe produtos e a nossa empresa não expede produtos, né? Eu não posso tirar nada do nosso centro de distribuição ou receber nada do nosso centro de distribuição se todo o processo de tratamento de notas fiscais não estiver disponível. Isto é uma coisa muito crítica, e que as penalidades, né, podem ser muito pesadas por parte de todos os fiscos municipais, estaduais e federais.
Bom, então com esta simples amostra já verificamos que não é assim que se especifica um DRP, né? Isso aí podia ser antigamente, como eu mencionei na abertura, em 1986, quando fui desenvolver o DRP da Credicar, a especificação foi feita mais ou menos dessa forma, né? Juntou o CIO, o CFO, vamos recuperar o faturamento, vamos recuperar isto, aquilo, aquele outro, e toda a parte de front-end, toda a parte do transacional ficou de fora. Bom, hoje temos outras técnicas, né, para poder fazer isso de uma forma estruturada, de uma forma organizada e de forma a atender às necessidades do negócio. Então, continuidade de negócios é já um sistema normatizado desde 2006, nós já tem mais de 10 anos, e a primeira norma a esse respeito foi uma norma inglesa, a ABS 25999, com duas partes, a parte 1 e a parte 2, e esta já era uma norma certificável. Antes dela, nasceu o PAS 56, que deu origem a essa norma, que basicamente era um conjunto de boas práticas compiladas pelo mercado e que depois subsidiaram o desenvolvimento dessa norma. Esta norma, por sua vez, subsidiou o desenvolvimento da ISO 22301, que é a parte certificável da norma, o Requirements, e tem a parte 2, que é a implementação, que é a 22313. Então hoje, nos dias de hoje, já temos toda uma estrutura normatizada que nos guia, que nos orienta no processo de implantação de continuidade de negócios, do qual o DRP é um dos itens que fazem parte dessa estrutura. Essa norma, a 22301 e a 22313, já estão começando o processo de revisão para que elas se mantenham atualizadas com as necessidades dos negócios de hoje e da tecnologia também. Essa norma foi traduzida no Brasil como a BNT-NBR ISO 22301, então ela está em português, foi traduzida a questões de tradução, né? E caso alguma organização ou empresa deseje se certificar, ela será certificada na 22301 em inglês, não em português. Você pode utilizar a norma em português como seu guideline, né, de implantação, mas a empresa certificadora que vai realizar o trabalho, ela utilizará a 22301 em inglês. Por que essas duas normas são importantes, né? A 22301, 22313 ou a ISO, a BNT-NBR 22301, porque ela é utilizada pelos órgãos reguladores, principalmente o Banco Central, o Bacen e a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, nas suas inspeções e auditorias nas empresas que elas regulam. Algumas outras auditorias externas também utilizam, não em detalhes, mas como framework também, essas normas nos seus processos de auditoria, principalmente no DRP. Bom, essas normas, elas têm um ciclo de vida, e eu vou falar rapidamente aqui sobre uma parte do ciclo de vida da norma, porque não é o escopo dessa apresentação falar sobre a norma inteira, é só sobre a parte operacional do DRP. Então, essas normas começam com uma avaliação dos riscos. Riscos, basicamente, a gente pode agrupar em 5 grandes grupos. Riscos de infraestrutura da nossa empresa, né? Onde o prédio que a nossa empresa está localizado, desde controles de acesso, toda a segurança de combate e resposta a incêndios e outras emergências, se tem heliponto, se não tem heliponto, quem são nossos vizinhos, histórico de incidentes, alagamentos, enfim, tudo isso faz parte da infraestrutura. Podemos chamar isso também de segurança patrimonial. Tem as questões do data center especificamente, né? O data center pode estar localizado no mesmo prédio que a empresa opera, ou num outro local, que pode ser próprio ou terceirizado. E aí também entram os itens de controle de acesso, segurança da informação, entram geradores, no-breaks, cabeamento, montagem, gestão de ativos, né? Toda essa parte de infraestrutura da TI. Depois tem a segurança da informação. Algumas empresas mantêm a área de segurança da informação dentro da área de TI, outras empresas já têm segurança da informação numa área separada da TI,
E outras empresas ainda têm uma grande área de segurança da informação, de segurança, que cuida de todos os itens de segurança, patrimoniais, data center, segurança da informação, enfim, segurança com aquela área, com aquela pessoa, né? Então aqui entram, podem entrar as normas 27.000, a família 27.000 de normas, a 27.031, se eu não me engano, de cybersecurity, então toda uma parte aqui da segurança da informação. Depois tem os aspectos humanos, né? Estamos falando aqui de absenteísmos, né? Perda de pessoas, indisponibilidade de pessoas, né? E indisponibilidade de pessoas pode acontecer por conta de uma epidemia, por conta de uma pandemia, por conta de uma greve, por conta de um lockout, né? Quais são os impactos de não ter as pessoas na empresa? Eu tenho toda a minha infraestrutura funcionando, eu tenho o prédio ativo, eu tenho a TI ativa, mas eu não tenho as pessoas para fazerem a empresa funcionar. E, finalmente, a cadeia de fornecedores. E aí tem uma outra norma específica de cadeia de fornecedores, tanto os de entrada como os de saída, né? Os fornecedores de inbound e os fornecedores de outbound. Porque para os nossos clientes, aos olhos dos nossos clientes, a indisponibilidade do nosso fornecedor será percebida como sendo a nossa indisponibilidade, né? Porque a gente vai deixar de prestar produtos e serviços que atendam às necessidades dos nossos clientes. Uma vez que um desses riscos se materialize, eles vão provocar impactos. Impactos podem ser quantificados na próxima etapa, que chama análise de impacto nos negócios. Impactos, basicamente, podem ser de 3 grandes grupos: impactos financeiros, impactos operacionais e regulatórios. No financeiro, basicamente, é tudo aquilo que eu deixo de ganhar por perda de vendas, por float financeiro, custo financeiro, perda de receita de alguma outra forma de transação que eu tenho, ou os custos financeiros, as multas que eu vou ter, desculpa, eu falei na receita, o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa entra nas perdas, né? Multas ou penalidades que eu venho a ter, aquilo que eu deixei de vender, isso entra também na parte financeira. Temos a parte financeira, ela é muito bem quantificável, né? Tudo bem que nós temos sazonalidades, não são todos os dias da semana que são iguais, não são todas as semanas que são iguais, não são todos os meses que são iguais, mas é possível, dentro de uma margem de variação, estimarmos, né, quantificarmos muito bem esses impactos financeiros, né? Temos os impactos operacionais, esses já são mais subjetivos, eles já são mais difíceis de que a gente consiga quantificar. Estamos falando aqui de danos à imagem, estamos falando aqui de perda de mercado, estamos falando aqui de desvalorização do valor das ações que a nossa empresa possa ter, caso ela esteja operando em mercado aberto, né, nas bolsas, né? O escopo aqui do que nós estamos falando é sobre incidentes de interrupção. E nos operacionais, não necessariamente eu preciso de um impacto, de um incidente de interrupção para me provocar um impacto operacional, né? Veja o caso da United Airlines, que foi um incidente, não foi um incidente de interrupção, e que provocou uma significativa desvalorização no valor das ações da empresa. E, finalmente, temos os itens regulatórios, né? Todas aquelas leis, ou itens regulatórios, ou itens contratuais que nós vamos deixar de cumprir por conta da indisponibilidade ou da nossa empresa ou do nosso data center, vide o saque decreto, por exemplo, que eu já mencionei, né? Mais uma vez, a penalidade pode não acontecer no momento que eu estou indisponível, ela provavelmente vai acontecer mais para frente, ao longo do tempo, mas o fato gerador aconteceu no momento da nossa indisponibilidade, né, no D0. Então, essa relação de riscos e impacto é que vão nos ajudar a definir a estratégia ou as estratégias de recuperação que a gente vai utilizar. Essas estratégias, elas são fundamentalmente baseadas no apetite a risco que a organização, a empresa está disposta a correr. Então aqui vamos fazer uma pequena analogia com o seguro de automóvel, né? Nós tomamos essa decisão de apetite a risco quando nós renovamos ou fazemos o seguro do nosso automóvel, né? Franquia. Qual o valor da franquia que você vai utilizar? A menor possível, porque você não quer correr risco financeiro lá na frente caso você tenha um incidente, ou a maior possível para poder baratear o custo do seguro, né?
Da mesma forma, danos materiais e danos pessoais, né? Você vai pôr o mínimo exigido pela seguradora, para baratear o teu seguro, né, o prêmio que chama, né? Ou o máximo possível para evitar ter uma dor de cabeça, né? Eu, pessoalmente, né, em função do meu perfil, meu histórico de habilitação, hoje eu utilizo a franquia maior possível e danos materiais e danos pessoais o maior possível também. Eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça, né? Então, esse conjunto, né, de riscos, impactos e apetite a risco é que vão nortear as estratégias que nós vamos utilizar para recuperar as nossas operações de negócio ou para recuperar a nossa infraestrutura de TI, que é o DRP. Então, sinteticamente, esse é o gráfico, né? A curva, a parte da direita da curva, a parte vermelha da curva são os impactos que vão aumentando ao longo do tempo. Não aumentam de forma linear, tipicamente eles aumentam de forma exponencial. E a parte esquerda da curva, a parte azul da curva, são os investimentos e despesas operacionais recorrentes que nós teremos por conta dessa nossa estratégia, seja de continuidade de negócios ou seja de recuperação de desastres de TI. Essas duas curvas, né, vão se encontrar num determinado ponto, que é a melhor relação custo-benefício entre riscos e impactos que a nossa organização vai correr, né, dentro de uma margem de erro aceitável da nossa análise de impacto, principalmente. Aqui tem que ser avaliado se eu posso ficar todo esse tempo parado, né? Então vamos imaginar ali que o nosso T0 da curva sejam 8 horas. O saque decreto diz que a gente não pode ficar 8 horas parado. Significa então que para o saque decreto e toda a sua infraestrutura de suporte, eu tenho que utilizar uma outra estratégia, provavelmente mais cara, para poder suportar esse processo, né? De outro lado, se o meu apetite a risco é maior, ou o meu momento em que a empresa se encontra hoje não me permite realizar todos esses investimentos, né? Estamos aí numa crise já de muito longa duração, né? E falar nesses investimentos que não agregam de forma direta, né, receita, é complicado, né? Então, muito provavelmente, talvez tenhamos que correr mais riscos, né? Vamos nos recuperar num tempo um pouco mais longo, e significa correr maiores riscos de forma a minimizar o investimento, né, e as despesas operacionais recorrentes. Muito bem. Definida a estratégia, agora é hora vamos ter que desenvolver uma série de projetos, né? Desde implantar o data center, a escolha do data center, a solução de data center que vamos usar, é nuvem, é SaaS, seja lá o modelo que for utilizado, né? É próprio, é terceiro, né? Toda essa infraestrutura vai ter que ser montada, vai ter que montar projetos de telecom para colocar links para esse nosso novo local. Enfim, tem uma série de projetos e tudo isso depois vai ter que ser documentado, né? E essa documentação começa desde a resposta ao incidente, como é que eu respondo ao incidente, como é que esse incidente é comunicado dentro da toda a minha cadeia de partes interessadas, de stakeholders, né, tanto internos como externos, até chegar ao momento da declaração do desastre, a declaração da contingência. E aí eu tenho que documentar também os planos para as áreas de negócio, o que minhas áreas de negócio vão fazer durante o período que a tecnologia da informação TI estiver indisponível e como elas vão operar depois que a TI voltar, porque pode ser que o meu modelo operacional seja um pouco diferente ou muito diferente, dependendo da estratégia que eu estiver utilizando. E tenho que documentar também os meus planos de TI, né, do DRP efetivamente, né? Como é que eu vou subir os meus itens de configuração, né? Como é que eu vou subir os meus ativos, como é que eu vou subir meus servidores, né? São clusters ativo-ativo, ativo-passivo, meus bancos de dados, eles são replicados online em tempo real, não são, eu vou ter que aplicar logs, né? Quanta log eu perdi, tudo isso vai ter que estar documentado nesses planos. E esses planos, eles têm que levar em conta também quem é a pessoa que os estará executando. É um analista sênior, é um coordenador altamente qualificado e capacitado, é um analista júnior, é um terceiro do meu provedor, né? Eu contratei uma empresa
para me fazer o serviço de DRP, então quem vai operar isso é uma pessoa do terceiro. Tudo isso eu tenho que levar em conta. Eu posso colocar print screen de tela por tela de tudo que está sendo feito, gerar uma documentação assim, bastante extensa, que vai depois me dar muito trabalho para manter atualizada. Então tenho que fazer todas essas avaliações e ponderações na hora que eu vou desenvolver e documentar todos esses planos. E a pergunta que fica é, vai funcionar? Só tem um jeito, né? Exercitando e testando. Né? E exercícios de testes também tem uma norma para isso, 22.038, se eu não me engano, 398, se eu não me engano, que diz como é que eu estabeleço, como é que eu implanto um programa evolutivo de exercícios e testes. E eles vão começar com testes muito básicos, né? Testes de mesa, depois eu vou fazer testes em blocos, depois que eu tenho um bloco testado eu vou juntando blocos, e eu, de forma a fazer poder me preparar para realizar um exercício integrado, né? Preferencialmente, né, com data e hora marcada, onde eu vou fazer a parada ordenada do meu data center de produção, vou subir o meu DRP de uma forma ordenada, depois vou chamar eventualmente usuários para darem um aceite nesse ambiente, desabilito o meu DRP, eventualmente eu alterei o conteúdo das minhas bases de dados, então vou ter que restaurar essas bases de dados e retorno ordenadamente o meu data center de produção. Isso vai provocar uma indisponibilidade no meu ambiente de produção, a menos que eu consiga segregar essas minhas redes, né? De forma que a produção continua funcionando no data center de produção enquanto eu faço o meu teste do DRP. Então tudo isso tem que ser levado em conta nesse meu planejamento desses exercícios, né? Até poder chegar ao grande momento que a gente não deseja que aconteça, que é uma situação real de contingência, onde tudo isso vai ter que funcionar. E isso também vai ter que seguir um ciclo de melhoria contínua, um ciclo PDCA, né? Lembrem-se que é uma norma ISO, então um modelo PDCA, onde vamos melhorando ao longo do tempo a qualidade de todo esse nosso programa, principalmente em função das não conformidades que a gente vai encontrar nos exercícios que nós estamos realizando. Quando nós realizamos a análise de impacto nos negócios, nós temos que identificar 4 variáveis fundamentais, que são essas 4 listadas aí na tela, essa sopa de letrinhas aí. Vamos entender o que são cada uma delas. A primeira, MTPD. Né? Então tem a definição aqui, da tradução da norma em português. Vamos entender isso num gráfico que fica um pouco mais fácil, né? Então temos ali o nosso incidente de interrupção, e à medida que o tempo passa, os nossos impactos vão aumentando, conforme eu já mencionei anteriormente. E esses impactos são quantificados na análise de impacto nos negócios. Bom, vai ter um determinado ponto que esses impactos se tornam absolutamente inaceitáveis. Nós estamos falando aqui de indicadores de desempenho, né? Eu tinha que fazer 200 vendas hoje e não fiz, isso é inaceitável. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de quais são os impactos ao longo do tempo que vão fazer com que a sobrevivência da nossa organização comece a ficar ameaçada. É isso que é um impacto inaceitável. Isso está muito atrelado subjetivamente ao apetite a risco que a alta direção da organização está disposta a correr. A segunda variável é o MBCO. Então tem aí novamente a definição em português dessa sigla. Vamos entender ela no gráfico, né? A nossa empresa opera no dia a dia num determinado nível de serviço. Vamos chamar 100%. Muito bem. Quando for ativar o meu DRP, qual é o novo nível de serviço que eu vou entregar? É 100%? É 75%? É 50%? É 25%? Qual é o nível de serviço mínimo que a minha organização suporta
para poder continuar operando e alcançar seus objetivos de continuidade de negócios ao longo da interrupção. Intuitivamente, quanto maior for o nível de serviço, mais caro vai custar a nossa infraestrutura de suporte ao DRP, né? Então isso também tem que ser devidamente quantificado em função do apetite a risco. Terceira variável, RTO, Recovery Time Objective. Então aí tem a definição novamente e vamos entender no gráfico. O RTO, como definido, é o tempo objetivo, é um desejo que eu tenho. Então o RTO, normalmente, ele é menor do que... tem que ser, né? Não é normalmente. Tem que ser menor ou, no pior caso, igual ao MTPD. Se o RTO for maior que o MTPD, está errado, né? Nós vamos ter que revisar a nossa estratégia de recuperação. Eu posso elencar RTOs por itens de configuração, ou eu posso imaginar o meu RTO por um produto. Então vamos imaginar que o gestor financeiro diga que o faturamento tem que estar de volta em 12 horas. Esse é o RTO do nosso serviço. Só que isso internamente dentro da TI vai ser desmembrado numa série de camadas, né, que começam com as aplicações, depois vem os servidores, depois vem as bases de dados, demais itens de configuração que sustentam e suportam tudo isso. A somatória de todos esses RTOs terá que ser menor ou igual ao RTO do faturamento, ou MTPD do faturamento, que no caso era 12 horas. Né? Isso tudo tem que ser depois devidamente validado nos nossos exercícios. E finalmente temos o RPO, uma definição um pouco complicada de entender, mas sinteticamente, quanta informação a nossa organização, informação eletrônica e não eletrônica, a nossa organização ou nosso produto, processo ou serviço suporta perder de forma a recuperar as operações. Então o RPO é a informação antes do incidente que nós perdemos. Então estamos aqui num evento de DBAs, né? Então vamos imaginar que a gente tem as nossas logs, né? Quanta informação que eu posso perder? Quem vai definir isso, quem vai especificar isso é a área de negócio. Então, em função da quantidade de perda de informações que a área de negócios tolera, é que nós vamos estruturar a estratégia, por exemplo, de logs que a gente vai utilizar, caso a gente vá fazer log shipping, por exemplo, né? Log shipping eu encho uma log no data center de produção, envio para o data center do DRP e reaplico essa log lá. Em média, né, vamos perder meia log. Quanto tempo a gente leva para encher uma log? Né? Digamos que a gente fecha uma log aí a cada 3 horas. Então, na média, estamos perdendo 1h30. A área de negócios tolera isso? Sim ou não? A área de negócios disser que tolera 0 perda de dados, significa que vamos ter que utilizar uma técnica de replicação síncrona, online, em tempo real, né, de forma a não perder esses dados, ou então desenvolver mecanismos de forma a poder recuperar esses dados. Né? Uma forma que eu poderia utilizar seria fazer um staging desse meu banco de dados para um local alternativo, pode ser da própria empresa, mas num outro local, e depois isso de forma síncrona, e depois eu faço a replicação dessa minha área de staging para o meu DRP de uma forma assíncrona. Tudo isso para baratear links de comunicação de dados, principalmente. Então, obtidas essas 4 variáveis de uma forma bastante realista, né, após entrevistas com gestores e desafio com gestores, isso nós fizemos na etapa da análise de impacto dos negócios, nós vamos ter que validar isso e deliberar isso com a diretoria executiva. Né? Isso vai ter que ser devidamente validado, sintetizado, compilado, né? E apresentado à diretoria executiva, que vai deliberar isso, como já dito várias vezes, né? Em função do apetite a risco que a organização, a alta direção, está disposta a correr naquele momento da organização. Isso normalmente acontece numa
numa reunião de diretoria. Nós temos um tempo normalmente muito pequeno para apresentar isso, 15 minutos, meia hora, raramente maior do que isso. E é possível que, dada a complexidade do assunto, depois seja marcada uma reunião de diretoria específica para tratar exclusivamente deste assunto, né? Mas, enfim, ao final desse ciclo decisório, vai surgir uma estratégia de recuperação que também tem que ser devidamente validada em função com o planejamento estratégico da organização. Então, eu não vou pensar hoje numa estratégia de backup e restore, por exemplo, se eu estou partindo para levar todos os meus sistemas core ou parte dos meus sistemas core para uma operação em nuvem, né? Então, talvez eu tenha que, ao longo do curto prazo, aqui, desenvolver algumas estratégias mitigatórias de curto prazo, até eu implantar o meu serviço core na nuvem, e aí depois me assegurar que o meu provedor do serviço core em nuvem tenha ou um nível de serviço suficiente que seja adequado ao meu apetite a risco em função da indisponibilidade, ou então que eu tenha DRP para o meu serviço core na nuvem, né? Ter serviço na nuvem não elimina a necessidade do DRP. Isso tem que ficar bastante claro, porque há um certo mito na cabeça de determinados gestores de que se eu coloquei um determinado serviço na nuvem, acabaram as minhas preocupações. O serviço de nuvem está hospedado num data center que está em algum lugar, e este algum lugar poderá ficar indisponível por algum motivo. E voltamos no mesmo problema que a gente está abordando nesta apresentação. Bom, as estratégias de recuperação, então. Como é que eu faço, como é que é este meu ciclo? Tenho que fazer uma análise de impacto nos negócios e, com isso, quantificar e identificar produtos, serviços e processos que são vitais para a continuidade, para a sobrevivência da minha empresa. Sinteticamente, é identificar aquelas nossas 4 siglas, o MTPD, MBCO, RTO e RPO, validar isso com a diretoria executiva em função do apetite a risco e alinhar isso ao planejamento estratégico. Então, essa aqui é a parte intelectual do projeto, né? Tratar isto de forma inadequada significa que daqui para frente tudo que a gente vai desenvolver, tudo aquilo que a gente vai construir, consequentemente será inadequado. Porque o dimensionamento, a especificação estratégica que nós fizemos foi inadequada, né? Volta o gráfico aqui do apetite a risco, né? Isso aqui tem que ficar, tem que ser muito bem quantificado, isso aqui tem que ficar muito bem, tem que ser muito bem entendido por todos os participantes desta etapa do projeto, né? Então, a análise de impacto nos negócios, como é que ela é feita, né? É uma entrevista, é uma série de perguntas feitas aos gestores das áreas de negócio, que primeiramente tem que ser devidamente identificados e qualificados para fornecer essas informações. Não é perguntar o que ele quer e aceitar tudo que ele responde, né? O gestor tem que ser desafiado, né? O gestor tem que pensar fora da caixa. Isso aqui não é dia a dia. Isso aqui nós estamos falando de uma situação de desastre. Nós estamos falando de uma situação de sobrevivência. Nós estamos falando do mínimo para manter o negócio funcionando. E esse gestor tem que estar devidamente qualificado para dimensionar e especificar esses impactos. Então, normalmente, o gestor aqui com quem a gente está falando não é um coordenador. Tipicamente é um gestor, ele pode até levar os seus coordenadores nessa entrevista, porque o coordenador tem mais a visão operacional, e precisamos de uma visão mais de negócio. Em alguns casos, nem o gerente resolve. Tem que ser um nível superior ainda, talvez um diretor ou um superintendente. O foco isto não é dia a dia, não estamos falando em indicadores de desempenho. Vamos, num cenário de desastre, vamos deixar sim de cumprir os nossos indicadores de desempenho. Isso tudo faz parte do apetite a risco que a organização está aceitando correr naquele momento. Então vamos entender o que é o nosso apetite a risco, né? Nossa empresa hoje opera de uma determinada forma, com uma determinada quantidade de indisponibilidades já aceitas,
com um determinado nível de serviço. Então temos lá temos a nossa Alfa Romeo vermelha aí, que representa a nossa empresa operando hoje. Se a gente não tiver cuidado nas entrevistas de BIA, o que os nossos gestores vão pedir é uma Ferrari. É muito comum, eles pedirem até upgrade no DRP, né? Aí começa aquela choradeira, né? Minha máquina não atende hoje, o meu tempo de resposta é ruim, precisa ser melhor. Provavelmente no DRP o nível de serviço será pior, o tempo de resposta será pior. Então não é aceitar essa Ferrari. Mesmo porque o que os nossos executivos estão dispostos a investir é o mínimo possível. Ele talvez esteja pensando em nos fornecer um Fiat Uno, e olhe lá. É isso que nós vamos ter para o almoço, na situação de contingência, na situação de DRP. Agora, se eu fizer um DRP sem olhar as necessidades do negócio, o que vai acabar saindo é um Fiat 147. Vai sair um carrinho aí que vai nos levar daqui para lá, mas que não vai atender o que o negócio precisa. Então, é vital especificar o nosso DRP a partir do trabalho da análise de impacto nos negócios, da etapa BIA, que vem de Business Impact Analysis, né? E tudo isso devidamente alinhado ao apetite a risco que a organização está disposta a correr. Veja que aqui nós estamos falando, em todas as situações, de um carro italiano vermelho. Todos são automóveis que nos levam daqui para lá com determinado grau de conforto e desempenho. E o nosso objetivo aqui é quantificar qual é esse grau de conforto, que é indiretamente o apetite a risco que a gente está disposto a correr, e qual é o nível de serviço que a gente está disposto a entregar. Uma vez definido esse nosso alto nível de produtos e serviços, nós vamos ter que fazer uma série de mapeamentos. Então temos lá o nosso core de produtos e serviços que são críticos, vamos ter que identificar os processos que sustentam esses produtos e serviços críticos. Então, mapeamento de processos passa a ser importante nesse nosso trabalho. Na sequência, quais são as aplicações que sustentam esses nossos processos de negócio? Depois, a camada dos itens de configuração, que aqui eu só coloquei os servidores, que sustentam essas aplicações. E, finalmente, quais são as bases de dados que estão, de alguma forma, armazenadas nesses vários servidores e que suportam as nossas aplicações. Então, isso tudo não esquecendo os nossos MTPDs, MBCOs, RTOs e RPOs. Isso aqui, estamos falando de mapeamento de processos, estamos falando de mapeamentos de itens de configuração da TI que ficam armazenados no CMDB, o Configuration Management Database, e isso aí é tratado na ISO 22000, isso é tratado no ITIL, e que essas informações, a existência dessas informações devidamente completas e atualizadas, vão facilitar bastante o nosso trabalho. A situação realista de mercado, nem todo mundo tem tudo isso devidamente mapeado. Bom, vai ter que ser feita alguma forma de mapeamento emergencial, provavelmente não será completo, vai ficar faltando coisa, e que a gente vai identificar isso ao longo dos nossos exercícios. Então, se o cenário da empresa não temos tudo isso, vamos ter que fazer um mapeamento emergencial, já tem que ficar um botão vermelho ligado lá, dizendo, olha, pode faltar coisa, né? Não pode faltar coisa crítica, né? Isso é fundamental, né? Se faltar alguma coisa, tem que ser algum item menos importante. O ponto de atenção é cuidado com aquelas pequeninas coisas que às vezes podem ser o gateway de comunicação ou de conexão de uma aplicação importante com uma outra aplicação importante. Então, como eu já disse, então era importante ter mapeamento de processos, que é um subproduto da ISO 9000, CMDB, e apetite a risco é um dos itens que são tratados no sistema de gestão de riscos corporativos, que faz parte da ISO 31000, e que é o primeiro parágrafo da ISO 9000. É desejável que este sistema de gestão esteja integrado ao sistema de gestão de riscos corporativos. Né? Muito bem. Temos tudo isso, é hora de documentar.
Falamos já sobre isso, já abordei isso rapidamente na abertura. Então vamos ter que documentar todos esses, todo o ciclo, na verdade, né? Como isso aqui é uma norma certificável, tudo isso que nós estamos fazendo tem que estar devidamente documentado. E começando na estratégia de recuperação, de que forma ou como eu vou adequar o data center que vai suportar o nosso DRP. Depois temos que abrir projetos para contratar novos servidores, links, licenças. Aqui precisa prestar atenção que pode custar muito caro essa parte de licenciamento. E eventualmente eu vou ter que contratar novas licenças e eventualmente até novos itens de configuração para o nosso data center de produção para suportar, por exemplo, né, a replicação dos nossos dados para o DRP. E por conta disso, talvez eu tenha que fazer alterações no dia a dia do meu DRP, no meu data center de produção, para poder viabilizar o nosso DRP. E aí tem uma série de outros projetos. E, finalmente, documentar tudo isso. Agora, documentar os planos operacionais, né? Os procedimentos operacionais. Esses planos, uma vez desenvolvidos, esses planos operacionais, né? Eles têm que estar devidamente desenvolvidos, testados. Alguma forma de validação é fundamental. Tem que ser mantidos atualizados, então tem que ter toda uma sistemática que garanta que esses planos estejam sistematicamente atualizados. As equipes que vão utilizar esses planos devidamente treinadas também, então eu tenho que olhar o meu job rotation, aí ver quanto da minha equipe está sendo trocada ao longo do tempo, de forma a dar novos treinamentos e treinar esse mesmo pessoal, e ter isso tudo pronto para uso. Já mencionei antes, a documentação tem que começar lá desde responder a um incidente, como eu percebo esse incidente, como eu escalo esse incidente dentro da minha organização, como é que eu trato severidades, né, até chegar ao momento extremo de declaração da contingência. Toda a parte de comunicação, de aviso e comunicação com as partes internas e externas da organização, durante o ciclo da contingência. Eu tenho que ter cuidado de que todos os meus dados de contato com todas essas partes interessadas não podem estar no data center, é óbvio, né? Porque se o meu data center está indisponível, como é que eu vou acessar essas bases para poder comunicá-las de que eu estou tendo uma contingência? Então essa documentação tem que estar fora, assim como meus mecanismos de comunicação, né? Se toda a minha parte de comunicação de voz também passa pelo data center, enquanto o data center estiver indisponível, eu não tenho comunicação de voz, né? O meu VoIP. Então eu tenho que ter outros mecanismos de comunicação para poder fazer toda essa notificação para as minhas partes interessadas, né? Cuidado que formas alternativas, aí, WhatsApp, SMS, mesmo e-mail, né? São formas de comunicação unidirecional, né? Eu emito uma comunicação, mas eu não tenho certeza de que a parte receptora recebeu essa comunicação ou recebeu essa comunicação na sequência correta. Então, receber comunicações de um incidente na ordem não correta complica toda a minha parte de operacional e de gestão de incidentes e gestão de crises, principalmente, né? Os planos para as áreas de negócio, como é que as áreas de negócio vão operar durante e após a ativação do DRP. Digamos que eu operei que meu nível de serviço do call center será 50%. Significa 50% dos atendentes. Quais são os 50% que eu vou levar? Isso é uma decisão de negócio, não de TI. Eu vou levar os mais sêniores, os mais júniores, vou levar o pessoal multi-skill, eu vou levar o pessoal mais focado a um determinado produto, porque é aquele que eu vou atender, os outros eu vou derrubar na URA. Tudo isso são estratégias que eu utilizei e que agora eu tenho que adequar os meus planos, os meus procedimentos para refletirem a estratégia que eu utilizei. E finalmente na TI, né? É a hora de fazer a coisa funcionar. Todas as minhas sequências de ativação e desativação, todas as validações que eu tenho que fazer para poder subir esses meus itens de configuração na sequência correta, né? Já mencionei também, eu tenho que considerar o perfil do profissional que vai executar isso, né? Sequenciamento é uma coisa extremamente importante. Tempos atrás, um cliente nosso teve um problema que ele foi obrigado a parar, teve que desligar o data center na parte de energia elétrica
e depois ele teve que ligar o data center. Num ambiente pequeno, isso é relativamente simples. No ambiente mainframe, isso é relativamente simples. No ambiente onde você tem 200 servidores, 2.000 servidores, 5.000 servidores, 20.000 servidores, e mais não sei quantos mil itens de configuração, e switches, roteadores e bancos, esse sequenciamento é muito importante. Subir os itens na sequência errada significa perder tempo, e perder tempo significa correr maiores riscos e maiores impactos. Então, ter esse sequenciamento devidamente documentado e validado é fundamental para o sucesso do nosso DRP. O conteúdo dos planos não é objeto dessa apresentação, ele está documentado no capítulo 8.4 da ISO 22301. Né? Legal, montei o meu DRP, tenho meus planos, e agora? Eu tenho que exercitar, eu tenho que validar se tudo isso que eu montei e documentei de fato vai funcionar. Como é que eu exercito e testo isso? Em blocos, né? Já mencionei isso anteriormente. Começo com um bloco simples, vou montando blocos blocos maiores e mais complexos, aí eu vou juntando os blocos mais complexos em grandes blocos maiores, até poder pensar num grande exercício devidamente integrado. Né? Então são cenários controlados e menos desafiadores, até cenários cada vez mais complexos e cada vez mais realistas. Né? Começam por pequenos blocos pequenos e autônomos, vai agregando blocos exercitados, em um determinado momento onde você já tem confiança de que as coisas vão de fato funcionar, traga o teu usuário final para dar o aceite no ambiente. Não leve se você vai fazer esses testes de madrugada, não leve o usuário se você não está confortável de que as coisas vão funcionar. Isso vai queimar o filme, o usuário vai ficar chateado e ele poderá não cooperar tão ativamente num próximo exercício e você precisa dele nos próximos exercícios. Outra coisa, nunca coloque no exercício a empresa em risco. É muito comum a gente ter uma janela para poder fazer o teste, né? Essas janelas são normalmente estreitas e quando a gente está indo no processo de ativação, começam a dar problemas e aí fica tentando resolver o problema e a gente está usando a nossa janela. Não esqueçam que a gente tem a volta. E quanto mais eu avanço na janela da ida, menos tempo eu tenho na janela da volta. E se der um problema na volta, eu comprometo a minha operação na sequência da volta do teste do exercício do DRP. Isso tudo tem que ser feito conforme previamente definido em políticas. Isso eu não mencionei, mas como é um sistema de gestão, o sistema de gestão, obviamente, passa por políticas, papéis, responsabilidades e toda a formalização necessária para que o sistema de gestão funcione adequadamente. Bem, aí desenvolvemos tudo isso. Nosso grande desafio agora é manter todo esse conjunto de infraestrutura, de ativos e documentos devidamente atualizados. Esse é o nosso maior desafio. Na verdade, todo esse nosso processo de atualização ele tem que acontecer junto com o desenrolar de implantação do projeto. Porque ao longo da implantação do projeto, a empresa já está se modificando. Produtos, serviços e, da mesma forma, a tecnologia da informação. Nosso ambiente de produção está mudando. Então, tudo aquilo que a gente já estava desenhando já tem que estar sendo refletido em todo esse conjunto de documentações que a gente está produzindo. Daí a importância, ressalto, né, do alinhamento com o planejamento estratégico da organização. Como toda boa política, né, como todo bom sistema de gestão, o DRP vai precisar de uma política, vai ter papéis e responsabilidades devidamente formalizados e toda a documentação de suporte. Isso tem que é conveniente que esteja devidamente alinhado com a política de gestão da continuidade de negócios, senão é um guarda-chuva maior ainda. E, por último, alinhado com o sistema de gestão de riscos corporativos, que seria o grande guarda-chuva de riscos da organização. Se você não tinha, mais do que hora de implantar um sistema de controle de mudanças, o Change Management, né? Porque agora nós temos dois ambientes para tomar conta. Vamos nos limitar a TI, né? Tudo que alterar no ambiente de produção tem que ser refletido e que faz parte da infraestrutura crítica de suporte ao DRP, tem que refletir
no sistema no ambiente do DRP, que não necessariamente é igual ao ambiente de produção. Ele é parecido, mas não necessariamente igual, né? É possível até que o meu ambiente de DRP seja mais moderno que o meu ambiente de produção. Comprei servidores novos, tenho tecnologias novas, ou estou num data center profissional que tem outras sistemáticas, outras tecnologias, ou implantei tecnologias para facilitar o meu processo de DRP, que tornaram meus ambientes, de certa forma, heterogêneos entre si. Então, é fundamental, se você não tinha ainda, ter o sistema de Change Management. E um sistema de gestão de exercícios e testes. Eu tinha dito lá para trás, não tinha certeza qual era o número da norma, é a 22398 de 2015. Veja que é uma norma relativamente recente, né? Que nos auxilia na implantação desse programa de exercícios e testes, né? E no dia do desastre, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos utilizar um sistema de resposta a incidentes. Lá no nosso conjunto de documentações lá para trás, isso já tinha sido documentado. Eu posso usar a ISO 22320, que nos ajuda nesse processo, ou então dentro da ISO 22000, não, o sistema de gestão de serviços de TI, tem lá uma parte específica de resposta a incidentes. Depois tem uma outra, 27000, que eu não lembro o número, que é específica de respostas a eventos de segurança da informação. Então eu poderia juntar essas várias estratégias e compilar uma simples, né? Que atenda a todos os cenários e depois identificado o cenário de resposta, particularizando para aquele tipo de incidente que está acontecendo. Se eu tenho um incidente de interrupção, vou ter uma crise, e a crise tem uma norma, por enquanto, inglesa, a BS 11200 de 2014. Então vejam quanta coisa nova que acontece no mundo da continuidade de negócios, né, ou pelo menos no que diz respeito a formalizações, né, nos últimos anos. Já tem normas hoje de resiliência organizacional, né, que provavelmente é o futuro da continuidade de negócios, é o futuro do DRP, na verdade, são construir estruturas resilientes, onde eventualmente até as várias formas de nuvem vão se enquadrar muito bem neste ambiente, né? Tenha pronto os centros de comando. Se o meu cenário é o data center ficou indisponível, que está dentro do meu prédio que ficou indisponível, eu vou ter que pensar em locais para colocar decisores que vão coordenar as ações de recuperação que estão acontecendo e também vão tratar os incidentes que estão acontecendo ao longo do meu processo de recuperação, né? Eu vou praticar basicamente tudo aquilo que eu exercitei, né? No mundo do futebol ou no mundo dos esportes, né, se fala que jogo é jogo, treino é treino e jogo é jogo, né? Quanto mais realista for o nosso treino, o nosso exercício, né, muito melhor preparados estaremos para enfrentar os desafios de um jogo, principalmente se for uma final de campeonato, que é o cenário de um desastre, né? Nossa chance de errar é próxima a zero, porque senão a gente perde o campeonato, né? Esse é o nosso ciclo de vida. Então, a cada exercício, a cada teste, né, cada KPI do teste não aprovado, isso significa uma não conformidade. Essa não conformidade significa que eu vou ter que abrir um plano de ação para tratar essa nova conformidade. Mudanças no meu ambiente vão implicar em planos de ação para implantar essas mudanças. Mudanças no meu negócio, mudanças nos MTPDs, MBCOs, RTOs, RPOs identificadas na BIA remetem a projetos de alteração de toda essa nossa infraestrutura. Enfim, isso vai girando o nosso PDCA de forma que sistematicamente vamos mantendo a nossa estrutura, a infraestrutura de DRP alinhada, refletindo adequadamente as necessidades do nosso negócio. A essência de tudo que nós estamos falando até aqui é planejamento.
planejamento estratégico, é planejamento tático, é planejamento operacional. Então é muito importante, né, que tenhamos um escritório de projetos, não um PMO. O PMO aqui é no sentido do escritório do projeto, né, que nós tenhamos um ou vários PMs gerenciando todos esses projetos, que a gente tenha sistemáticas de projetos, seja do PMI, seja Agile, seja Scrum, enfim, ter sistemáticas de planejamento. Utilizar uma estratégia consagrada, não tem mais necessidade de reinventar a roda, tem aí se tem uma série de normas que nos ajudam nesse trabalho, tem manuais de boas práticas que nos ajudam nesse trabalho, o BCI, Business Continuity Institute, tem um manual de boas práticas excelente, em conformidade com a ISO 22301. Nosso trabalho é um trabalho de equipe, é um trabalho de várias frentes, onde o final do trabalho de todas essas frentes é um DRP que vai entregar os MTPDs, MBCOs, RTOs, RPOs, conforme estabelecidos, conforme aprovados pela diretoria executiva e conforme solicitados pelas áreas de negócio. Não cabe, o DRP, principalmente no momento da ativação, não cabe individualismos nesse momento. Para poder tocar esse projeto, precisa conhecer o negócio, precisa conhecer TI, então precisamos de vários personagens ou personas, né, um termo que se usa muito hoje no mercado, precisamos de várias personas compondo essa nossa equipe, trabalhando dentro desse nosso projeto, utilizando essa estratégia consagrada, e principalmente na fase da BIA, né, do Business Impact Analysis, né, análise de impacto dos negócios. Entender o negócio e conhecer a tecnologia é fundamental naquela parte de desafiar os gestores e ajudar o gestor também a quantificar os seus impactos. Então a somatória dessas parcelas é que vão nos dar um DRP mais ou menos alinhado à necessidade dos negócios da nossa empresa. Quanto mais a gente falhar em cada uma dessas parcelas, mais distante será o nosso DRP da necessidade da empresa. Quanto melhor a gente trabalhar cada uma dessas parcelas, melhor será o resultado final. Como eu tinha mencionado, aqui um rápido overview do que a Stroh pode oferecer, a Stroh Brasil pode oferecer, no contexto da continuidade de negócios. Todos esses itens que eu citei para vocês e outros customizados, porque cada empresa está num momento distinto, tem uma maturidade distinta, tem uma necessidade distinta, e com 20 anos de experiência aí de empresa no mercado, a gente está mais do que em condições de customizar um produto, um serviço para atender uma necessidade específica de um cliente. E da mesma forma, a parte de capacitação, temos um extenso conjunto de cursos, breve alguns online também, a maioria deles hoje é em turmas abertas, mas pode ser feito em turmas fechadas dentro da empresa, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Em turmas abertas, em geral a empresa manda pouca gente, e como eventualmente tem empresas concorrentes participando do curso, o pessoal fica com certo receio de comentar sobre situações específicas que aconteceram. Por outro lado, turmas fechadas, né, acaba virando muito mais uma consultoria em tempo real, né? Porque à medida que o curso vai se desenrolando, as situações vão aparecendo, possíveis soluções já vão sendo fornecidas. Tudo tem seu lado bom e o seu lado não tão bom assim. E treinamentos também podem ser customizados em função da necessidade de cada empresa. Mais uma vez, o agradecimento a todos os patrocinadores que permitiram a realização do DBA Brasil 2.0, a equipe de organização do DBA Brasil, tudo na base do voluntariado, e fizeram este excelente evento com mais de 1.100 inscritos, realmente fantástico, parabéns pessoal. E aqui encerrando, tem um e-book disponível para quem participou do evento e participou da minha plateia, da minha apresentação, e quem assistiu, teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, está lá no nosso site. Este vídeo também estará disponível no nosso blog, no nosso site e também no site da DBA Brasil. Perguntas e respostas para perguntas, né, dúvidas, quem estiver assistindo esse vídeo, pode encaminhar para os meus contatos. Eu sou facilmente localizado no LinkedIn.
Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que este vídeo tenha sido de alguma utilidade no dia a dia de vocês, na vida profissional de vocês. Obrigado.